Olá, meus amigos de Ideal! Estamos juntos mais um encontro aos domingos. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma ótima semana. Estamos numa nova série. Essa série nós fazemos o estudo das cartas de Paulo e eu utilizo esse livro, O Evangelho por Emmanuel. E ele foi publicado pela editora FEB e são todos os escritos de Emmanuel estão compilados nessa obra, um trabalho de Saulo, deixa eu pegar aqui o nome dele, né? Saulo César Ribeiro da Silva, e ele faz lives, retornou agora, essa semana, a fazer o estudo do Evangelho por Emmanuel. Ele faz no YouTube às 7h35. É muito interessante acompanhar, porque ele faz exatamente isso que eu estou propondo que a gente faça aqui também. Só que eu sigo uma linha de discussão que é o trabalho que eu desenvolvo na Casa Espírita. Então, todas as quartas-feiras à noite, eu faço um estudo, uma reflexão, eu proponho discussão, não é palestra. Eu prefiro chamar, lembra que eu já comentei isso uma vez? Que eu prefiro chamar de evangelização de adultos? E é isso, é o evangelho que a gente tem que trabalhar, compreender em nossos corações, né? E eu venho discutindo vários assuntos num encadeamento assim de raciocínio, mas o que acontece? O grupo é aberto, então algumas pessoas vão uma semana, não vão na outra, outras estão em tratamento, já vão com assiduidade, e eu resolvi, né, começar a discutir aqui em vídeo para que as pessoas possam também acompanhar, aquelas que não estão lá presencialmente. E claro, lá elas podem participar, perguntar, eu faço perguntas, podem responder, e a gente vai construindo toda uma reflexão em conjunto. Então, a reflexão espírita do dia. Mas aqui eu resolvi trazer até para reforçar aquilo que foi discutido nessa semana. Então, o que eu conversei com eles na quarta-feira dessa semana? Eu falei sobre a crise e também resolvi escrever a respeito. Mas eu me interessei em fazer uma pesquisa, né, nas cartas de Paulo, o que Emmanuel fala a respeito da crise. E está em Éfesos, capítulo 6, versículo 13. A passagem é: por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Olha que frase potente, né? Muito forte quando Paulo fala vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau, ou seja, naquele dia difícil. Ter a resistência, mas com o quê? Com a armadura de Deus, para sair firme desse combate. Então não vai sair derrotado, vai sair firme, renovado, transformado, né, com, vamos dizer assim, né, com novas aquisições, com novos valores, nós vamos sair fortalecidos.
E tem duas passagens aqui de Emmanuel. Armai-vos, né, aqui no texto, né? E armai-vos, né? E diante da irritação. Nós vamos fazer então o estudo e eu vou ler aqui diante da irritação. Mas antes de começar a ler, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o grupo. O que você pensa quando ouve a palavra crise? O que ela remete? Que sentimento que vem? É muito importante que a gente faça esse exercício, porque esse exercício de interiorização não é olhar para fora que a gente quer. A gente quer buscar essa essência divina que há em nós. O autoconhecimento, eu vou insistir nessa tecla, a gente pode entender que autoconhecimento é um processo, é uma jornada na vida de ida para o interior. E nesse mergulho, o que nós vamos encontrar? A nossa essência divina. Entrar em contato com o Self. Essa essência divina é que nos deu então, a origem, quem realmente somos. Nós não somos o corpo. Então, quando a gente fala de personalidade, não é autoconhecimento. Então, eu fiz um teste de personalidade, eu tenho os temperamentos, não sei o quê. Isso é interessante, porque nós vamos conhecer um pouco da forma como a gente age no mundo. A gente vai chamar isso de subjetividade. Então, tem a ver conosco, né? Uma forma de se conhecer. Como eu me mostro, meu modo de ser com os outros, né? E eu posso dizer, então, o meu modo de ser no mundo. Como eu me comporto. Só que nós temos que fazer esse exercício e desenvolver inteligência emocional, que eu já também falei em outros vídeos. Entrar em contato com o que eu sinto e perceber os meus pensamentos. Então, é fazer um exercício de meta-pensamento. Então, pensar o pensamento, observar o meu pensamento, ter consciência do meu pensamento, daquilo que eu produzo. Então, enquanto espírito, é o ser pensante, é o ser que sente. O que aflora de mim? Isso que aflora diz respeito a quem sou, no meu estágio de evolução espiritual. Então, quando eu escuto a palavra crise, o que evoca? Em termos de emoção, em termos de pensamento, a emoção ela é algo inato, a gente nasce, ela é, a gente pode dizer, corporal, fisiológica, visceral. Por quê? Porque a emoção, ela vamos dizer, ela é um recurso, ela é uma estratégia que o corpo tem para se manter vivo. Então, nós percebemos, nós temos algum nível de percepção e consciência ou intuição do que está no ambiente. Então, o ambiente, ele está, né?
a natureza, os animais, aquela coisa toda, o nosso ambiente doméstico, as pessoas, isso tudo está posto. Quando a gente está em relação, está no mundo, em relação, há sinais. O que está acontecendo? Por exemplo, se eu estou numa floresta, essa floresta está pegando fogo, ou então eu estou ali, eu me perdi, não sei para onde ir. Tudo isso vai desencadear uma resposta emocional ligada à sobrevivência. Se eu estou numa floresta em que eu conheço, que tem uma trilha, eu tenho um guia nessa trilha, ou eu então já me familiarizei, ou então, como eu falei, está pegando fogo, ou eu estou perdida. Tá? Qual é a condição que eu me percebo nesse ambiente? Esse ambiente vai emitir ali para mim uma informação. Eu vou perceber esse ambiente e vou traduzir isso numa informação, mas pensa que isso é muito rápido, muito rápido. É tipo, bater o olho numa cobra, eu instantaneamente tenho uma resposta de medo que ativa o mecanismo cerebral, não vou entrar em detalhes, mas ativa uma circuitaria neuronal para disparar uma série de hormônios para luta ou fuga. Em geral, a gente resolve fugir da cobra, tá certo? Então, fugir do perigo para quê? Para garantir a sobrevivência. Quando eu olho para aquela cobra e ao invés de fugir, eu paro, sinto um medo, mas eu começo a pensar, puxa, eu vou avaliar as características dessa cobra. Se essa cobra, ela tem o rabo, a cauda, né, afunilando assim, devagar, gradualmente, ou ela, né, fica fininha abruptamente. Então, se ela, né, a cobra tá numa espessura, e aí fica com um rabinho fino, eu tô chamando rabinho de cobra, nem sei se é isso, mas a ideia é que ela pode ser venenosa, isso é uma característica. Cabeça triangular, né? Aí a gente pode falar assim, puxa, Márcia, eu não vou parar para ficar observando a cobra se ela tem as características de se é venenosa ou não. Tudo bem, a gente parte, sentiu o medo, a emoção e a gente reage àquela emoção. Mas quando a gente permite que essa emoção seja elaborada pelo pensamento, porque a gente tem conhecimento, estou falando do exemplo da cobra, mas a gente pode aplicar isso na educação dos filhos. O filho tem um comportamento, antes da gente ficar, olha, diante da irritação, antes da gente ficar irritado, a gente para e pensa e analisa com o conhecimento que a gente tem, o que meu filho está querendo dizer com esse comportamento? Será que ele está cansado? Será que ele está com fome? Será que ele está machucado? Será que ele está com dor? Será que ele está frustrado? Será que ele quer um colo? E aí eu paro para pensar. Então, o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente pensa, permite que as emoções sejam elaboradas e transformadas em sentimentos. Sentimento não é a mesma coisa que emoção. Sentimento já parte de uma elaboração cognitiva. E há uma sorte imensa de sentimentos. Né?
Às vezes nos limitamos, né, a falar da emoção, é tristeza, eu tô frustrado, eu tô... Fala dos sentimentos, eu tô decepcionado, ou então eu tô eufórico, mas a gente não expande, né? Para dizer a verdade, a nossa deficiência em termos de desenvolvimento de uma inteligência emocional nos coloca numa categoria de analfabetos emocionais. A gente mal sabe dizer, nomear aquilo que está sentindo. Tá, não, eu tô bem, tá bem, né? É bom ou mal, é ruim, né? É desconfortável, mas não consegue dizer em palavras, assim, né? E a gente precisa desenvolver isso. Mas para que a gente precisa desenvolver? Porque quando a gente coloca um nome para as coisas, nós tendemos a contê-la, a compreendê-la e adotar estratégias de ação mais conscientes. Então, a palavra, como ela dá essa contenção, contingência, né? Ela coloca um certo limite. Ela pode tranquilizar, por exemplo, uma criança que não sabe o que está se passando com ela. Quando a gente consegue dizer para a criança, você está se sentindo assim porque você está cansada. Então vem cá no colinho da mãe, deita aqui que eu vou te abraçar, eu vou te contar uma historinha, eu vou cantar para você dormir. A gente vai ficar juntinhas, você vai descansar, isso vai passar e vai ficar tudo bem. Isso dá aquela segurança. E nós somos seres que temos necessidade de segurança. Então vamos lá de novo, voltar para a palavrinha crise. Quando a gente ouve, o que é que nos evoca? E qual foi a resposta que eu obtive lá no grupo, que eu não me surpreendi, porque estou escrevendo um pequeno texto sobre crise e eu coloquei exatamente isso. Nós temos a impressão de que crise é algo ruim. E novamente a gente fica muito limitado na expressão. O que a gente sente? É ruim. Né? A crise evoca uma coisa negativa. Né? A gente vem com essas expressões que são vagas. Né? Mas ainda assim, a impressão que a gente tem é que a crise não é uma coisa boa, né? Fala crise financeira. O que vem à mente? Pobreza, inflação, falta de emprego, falta de emprego e o desemprego. Então, pessoas que estão desempregadas, não têm dinheiro, os preços muito altos, então pobreza, passando necessidades, fome, pessoas que perdem os seus bens. Ok, são umas coisas que a gente pensa na crise financeira, né? Quando a gente fala em crise de saúde, doença, pandemia, filas enormes em hospitais públicos, demora no atendimento médico, hospitalar, falta de leito em hospitais, pessoas sentadas, a gente vê essas cenas na televisão, pessoas em macas nos corredores do hospital, falta de remédio. O que mais que a gente pode pensar numa crise de saúde?
a doença. Estou doente. Então não é só assistência que garanta a saúde, né? Mas eu estou doente, um familiar doente, a gente pode também caminhar para crise familiar. O que a gente pensa quando fala em crise familiar? Briga, discussão, separação, disputa na justiça pela guarda dos filhos, trabalho muito com isso. Que mais? Crise familiar, problema entre os pais e os filhos, crise familiar com questões, por exemplo, de curatela, né? Um familiar que não tem mais condições de se cuidar e precisa que alguém assuma a responsabilidade por eles, né? Um familiar que esteja doente, familiar que precisa ser internado num hospital psiquiátrico, isso é uma crise familiar? A gente considera, concorda? Que quando a gente fala em crise existencial, aí remete para a nossa existência. Como que ela está? Uma crise existencial, geralmente a gente tem a visão de um vazio, uma vida sem sentido. Se fala muito em propósito de vida, missão de vida. Qual é o seu propósito? Então, uma vida em que você trabalha, tem o seu dinheiro, paga as suas contas, faz dívidas, trabalha para pagar as dívidas, continua fazendo dívidas e sente que a vida não, né, é pouco. Ela não é enriquecida, não é enriquecida com amor, ela não é enriquecida com lazer, ela não é enriquecida com prazer, ela não é gostoso de se viver, parece que o trabalho que se faz não dá satisfação. O que isso remete? A nossa busca pelo bem-estar. Não vou nem dizer felicidade, né? Isso é outra discussão, mas uma busca de bem-estar. Ninguém quer se sentir mal. E a crise remete a isso. E se eu falar que a crise, trazendo uma visão, né? Vamos visualizar um prédio, um edifício em que a gente está lá dentro. Esse edifício começa a ter a sua estrutura abalada, como um terremoto. Ele começa a tremer, a chacoalhar, aquele prédio começa a ruir, aquela estrutura começa a se desfazer. Essa é a crise. A estrutura na qual edificamos a nossa vida até o momento, ela tinha um sentido. E ela passa a não ter mais. Começa a abalar as nossas crenças, os nossos valores, o nosso trabalho, a nossa relação em família. A crise existencial pega tudo. Não, o trabalho, a família. Por quê? Porque somos nós, conosco. É uma crise íntima, pessoal. Então, quando eu estou na relação com os outros, isso aflora, emerge, né? Transborda.
porque eu não estou bem comigo mesmo. E a sensação que a gente tem é, nossa, eu estou em crise, tá mal. E a gente não consegue denominar, colocar um nome para essa emoção, para esses sentimentos. Mas tá bom. Então a gente já entendeu que é uma estrutura que começa a ruir porque ela já não atende mais. Por que ela não atende mais? Porque há um propósito na nossa vida. Existe para cada um de nós uma missão. E missão não é essas coisas de missionário, alguém que vai fazer uma grande tarefa, né, revolucionária para a humanidade. Não. Cada um tem a sua missão, o seu trabalho, que ele é único, que diz respeito ao processo evolutivo de cada um, então, do espírito. Essa jornada é como se a gente tivesse saído do rumo. Nós viemos para cá com um propósito, com uma missão. A gente tinha uma bússola na mão, todo um planejamento reencarnatório para a gente seguir. Vai por ali. Você vai por ali. Aí a gente começa a andar para cá. Aí vai para cá. Aí vai para cá. Aí o que acontece? Tem uma hora que falou, opa, vamos dar uma chacoalhada aqui? Vamos avisar que esse caminho, essa estrutura aqui não está condizente com o propósito que essa pessoa estabeleceu para a sua vida, mas que a gente não lembra. Então, daí o nosso desafio. O que a gente precisa fazer? Pegar a bússola e ver qual é o norte da nossa vida. Como é que a gente vai fazer isso? Esse é o trabalho de autoconhecimento. Esse é o trabalho de entrar em contato com a nossa essência divina. Esse é o grande trabalho da fé. Fé não é acreditar em Deus. Fé diz respeito à fidelidade. E é fidelidade conosco. Não é ser fiel a Deus, é ser fiel a nós mesmos. Quando nós somos fiéis a nós, que eu estou falando, é ao ser espiritual, filho de Deus, a nossa essência divina, é como Jesus falou, vós sois deuses. E é essa jornada de ser fiel ao Deus que eu sou, que é para crescer, fazer brilhar a minha luz. Então veja os enigmas que Jesus deixou para que a gente pudesse compreender. Ele já deu, ele deixou essas mensagens, essas pérolas, a gente precisa compreender e aplicar isso na nossa vida. Então, o que Jesus quis dizer quando se remeteu? Cada um de nós é Deus que precisa fazer brilhar a própria luz. Então, é essa jornada que é para entrar em contato com a divindade que há em mim. Essa é a jornada. Quando eu levo uma vida que não está condizente com isso, o meu caminho para me tornar um com Deus, que é o caminho para essa consciência cósmica, consciência divina, consciência universal, pode dar um monte de nome, mas a gente se unir ao todo, e Jesus também falou, eu e o Pai somos um.
essa é a nossa jornada, ela para lá, o nosso destino está traçado. O nosso destino é certo, está traçado. Como que a gente vai chegar lá? Que são as escolhas, as decisões, o passo a passo que nós vamos fazendo nessa jornada. Mas a gente sabe, já viemos com as leis divinas na nossa consciência. Então é esse despertar de consciência que nós precisamos fazer. E quando a gente está no momento que não consegue despertar a consciência, para poder se reconhecer enquanto esse ser divino, essa estrutura precisa ruir. É a lei da destruição, que está lá no livro dos Espíritos. Tem lá as leis universais, leis da destruição. Nós precisamos destruir essa estrutura. Então, uma mãe, né, uma mulher que se tornou mãe, tem filhos pequenos, ela resolve se dedicar a cuidar daquelas crianças. Essas crianças crescem. Elas não vão ser crianças, a jornada do ser humano aqui na Terra, vamos dizer, né, a longevidade 70, 80, a gente tem casos que já está com 90, 100 anos, mas vamos dizer que a gente veio para cá para viver 80 anos. A infância é de 0 a 12. Depois entra na fase da adolescência, que os estudos da neurociência mostram que a adolescência não é até 18. É considerando o desenvolvimento do cérebro até os 24. Então nós temos 0 a 12, 12 a 24. É um ciclo de 12 anos em que o cérebro ele passa de uma etapa importante, ocorre ali uma transformação no cérebro, né? Quando começa a entrar naquela fase da adolescência, uma poda neuronal e tal, enfim, continua o desenvolvimento do córtex cerebral, que se completa aos 24 anos. Então, são ciclos pequenos diante de uma fase adulta e depois o declínio com a velhice, né? Até que o corpo, né, morra. O corpo vai morrer, ele perde essa energia que dá vida, né, às células. Então essa energia vital ela se esgota, o corpo volta para o estado mineral, se decompõe, volta para a terra e o espírito se liberta. Então essa jornada aqui, a infância é muito pequena. E é a fase que a gente precisa cuidar. É a fase mais importante. A gente precisa cuidar porque é nesse período que nós formamos o homem. Montessori fala da formação do homem, ser humano, tá? Naquela época se usava a expressão homem para dizer da humanidade. Mas 0 a 12. Os 3 primeiros anos de vida são essenciais. A gente precisa aprender a cuidar da primeira infância, de 0 a 6. Esse cuidado ele é essencial para a formação da nossa personalidade, todo o ego, de como nós vamos interagir com o mundo e ser ali colocado na direção para cumprir com o nosso propósito. Então aquela mãe cuida daquelas crianças, as crianças chegam lá, vai entrando na adolescência e ela não, eu tenho que cuidar de criança, eu me preparei para cuidar de criança, a minha vida é cuidar das crianças, e só que não tem mais criança. Já passou essa fase. O que ela vai fazer? E começa a ruir essa estrutura. A menos que ela realmente fique presa, aí ela vai começar a ter problemas de está, vamos dizer assim, em conexão com a realidade, porque ela começa a tratar filhos adultos como criança. Aí já
gente já vê que tem problemas, né, psicológicos com essa mulher ou com a família, para não permitir que aquele ser humano se desenvolva e passe para outras fases. Então ela fica aderida, presa àquele estágio ali, e nós precisamos preparar as crianças para o desenvolver e uma vida no mundo. Não é largar no mundo, não. É prepará-las para viver bem no mundo. Ser homens, né, pessoas de bem no mundo, contribuindo para o progresso da sociedade. Então, a lei do progresso. Essa lei da destruição, ela está conectada à lei do progresso. Isso é para a nossa evolução. Então, a crise é simplesmente uma comunicação de que aquela estrutura não nos atende mais, ela precisa ser desfeita para que outra estrutura seja erguida. Para fazer isso, não é de um dia para o outro, tá? É passo a passo, é perceber quais são os nossos valores, é perceber a que viemos. Márcia, eu estou confusa, não sei, estou numa crise existencial. Já é um bom começo, você está se perguntando a que veio fazer. Qual é o meu propósito aqui? Então já está buscando uma tomada de consciência. Está saindo da ilusão, saindo da escuridão, do desconhecido. Então, ilusão, negação da luz. Você está saindo ali das trevas, ou seja, da ignorância, para caminhar para a luz, ou seja, para a lucidez, para o conhecimento. Essa crise, ela pode ser vista como um aviso, algo que carrega um sentido positivo, de simplesmente mostrar, olha, você precisa refazer, desapegar daquela roupa velha que não cabe mais, né? Eu penso assim, nos tornamos adultos continuando vestindo roupa de criança, tá apertado, não cabe mais, é preciso desfazer. Mas aí a pergunta, o que é que eu faço? Se o nosso olhar estiver mirando para fora, porque eu quero saber o que eu faço de trabalho, com os filhos, com o passeio, com a casa, não é mais para olhar para fora. O que eu faço? Que curso que eu faço? Essa semana mesmo, conversei com uma moça, ela me pediu, né, uma orientação. E assim, eu não sei que curso que eu faço esse curso, eu faço aquele curso, se eu faço uma mentoria, se eu faço não sei o quê, porque eu não sei se eu vou ter outro filho, eu não sei se eu continuo no trabalho. Ela falou 5 coisas que ela estava na cabeça, assim, o que eu faço, isso, eu quero aquilo, Aí eu falei para ela, falei assim, você só está olhando para fora, você está perdida, num vazio, tentando preencher com um filho novo, preencher com um trabalho novo, preencher com um livro, uma leitura, um curso, e quer preencher, mas não comporta, porque não contém, tem um buraco. É como se a gente tivesse um baldinho com um buraco, vai entrando e vai escorrendo, porque não é aquilo, não é o suficiente, nunca está suficiente. A gente está sempre buscando mais, vai criando os vícios. A gente fica preso nesse ciclo. E a gente tem que sair dos ciclos para entrar na espiral ascendente, né? Em que a gente vai passar por experiências semelhantes, mas num nível de conhecimento, de evolução, né, de consciência maior.
Então, como se a gente subisse um degrauzinho. Não, a gente até fala muito isso, né? As experiências que nós vamos passar quando a gente está na alfabetização é uma, mas quando a gente está na faculdade é outra. E a gente precisa aprender o beabá, a gente precisa aprender o 1 mais 1 para depois fazer uma raiz quadrada. Então, precisamos, com esse conhecimento de 1 mais 1, da soma, a gente vai para a multiplicação, que a gente vai depois para a divisão, que a gente vai... Nós vamos evoluindo com base nos aprendizados. Então, um aprendizado acumula com outro, com outro, com outro. É uma espiral. Agora, o círculo você não sai. Você fica num plano bidimensional. Você não sai daqui. Você vai passando pelas mesmas experiências, vai repetindo, 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 e você não tem um aprendizado, você não tem um desapego. Entra numa exaustão, uma perda de energia, um esforço enorme. Já sentiu isso? Que gasta uma energia, um tempo, um esforço, é infrutífero, não dá em nada. No final você fica, eu fiz, mas no final não fiz nada. Porque tá nesse ciclo aqui. Então eu preciso buscar ajuda profissional, uma psicoterapia. Preciso buscar processos de autoconhecimento, mas autoconhecimento que olhe para dentro. Tá? E eu acabei falando tudo isso que eu conversei na quarta-feira, acabei não lendo o trecho aqui de Emmanuel. Então, nós vamos dar sequência, nós vamos deixar para ler esse texto no nosso próximo encontro. Eu faço votos que todos estejam bem, façam uma ótima semana, né? Passem por experiências engrandecedoras, enriquecedoras, e que diante da crise comece a pensar: o que está acontecendo? O que isso aqui está querendo me dizer? E nós vamos evoluir nesse pensamento, já entendendo a crise num outro patamar, para pensar que uma nova estrutura precisa ser edificada. Que estrutura é essa? Como é que eu vou fazer? Está precisando de ajuda? Busque ajuda. Numa casa espírita, numa palestra, estude as obras espíritas, principalmente, né, as codificadas por Allan Kardec, né, conhecer a fundo a doutrina dos espíritos. Busque o Evangelho, Jesus, as suas mensagens, desenvolver a fé que nos conecta ao Deus interior, que nos dá esperança no porvir. E a gente vai. A crise vai passar e a gente vai conseguir edificar essa nova estrutura. Muita paz e até o nosso próximo encontro.